Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo. Espero que estejam todos tranquilos. Vamos falar hoje sobre alguma coisa que é muito comum dentro das salas de musculação. O que seria essa coisa muito comum dentro das salas de musculação? Essa coisa muito comum é o sentimento, tá? Só que quando a gente fala de sentimento, eu até afirmo que sentimento é uma coisa muito bonita, mas guarda o sentimento para onde cabe. Mas o que nós temos falando aqui em relação a isso? Vamos lá. Essa dinâmica de conexão, mente-músculo, pensar no músculo, focar no músculo, foca no peito, foca não sei aonde, esmaga que cresce, bom, independente do termo, da classe, do clã que você siga. A dinâmica é, vamos colocar ciência na coisa para a gente poder andar um pouquinho mais e respeitar a educação física da forma com que a mesma merece. O que esse autor fez? O Calatayud. Calatayud ele selecionou homens treinados com pelo menos 1 ano de experiência para que eles executassem o exercício supino reto. E durante a execução do supino reto, eles faziam o exercício com 20, 40, 50, 60 e 80% de uma repetição máxima. Tudo bem? Aqui ainda, o que acontecia? Em uma situação, ele fazia focando no peitoral, com comando verbal para focar no peitoral, e ainda ficava alguém apalpando o músculo, né? Vai, foca no peito, pensa no peito, espreme o peito. Não é bem detalhado, mas deve ser algo similar ao que nós vemos dentro da sala de musculação. Isso para cada peso. E na outra situação, o que acontecia? O foco era no tríceps. Comando verbal e palpação muscular também. Tudo bem? Só que agora nós temos que levar uma coisa muito, como é que fala? Levar uma coisa em consideração. Para cada situação, apenas 3 repetições eram executadas. Então o indivíduo tinha todo o aparato, toda a preparação, todo o foco em determinadas regiões, mas para apenas 3 repetições para cada carga. Tranquilos? Então vamos lá. O que foi que deu de resultado? Né? Isso aqui seria o foco, né? A palpação muscular. Como resultado, o autor nos mostrou que até 60% de uma repetição máxima ainda houve diferença. O indivíduo conseguiu ainda maior atividade eletromiográfica no peitoral. Tá? Isso foi o que o autor nos mostrou. Com relação ao tríceps, resultados similares aconteceram. Com 20, 40, 50, 60% também houve diferença significativa para o tríceps. Aí o indivíduo deve estar pensando, então se pensar no músculo, focar no músculo, realmente aumenta a atividade eletromiográfica, o que eu vou fazer? Focar no músculo. Só que algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeira coisa que tem que ser levada em consideração, que você afirmar que o aumento da atividade eletromiográfica será traduzido em respostas hipertróficas é um pouco complicado. Dificilmente você vai conseguir defender e embasar o seu argumento. Porque, primeiro, a atividade eletromiográfica ela não avalia a tensão muscular, ela não avalia respostas anabólicas, ela não avalia mecanismo de acúmulo de metabólito, ela não avalia respostas, por exemplo, de a cascata de sinalização via mecanotransdução. A eletromiografia ela não avalia, por exemplo, o nível de esforço que o músculo fez, se chegou até a falha ou se não foi até a falha. A eletromiografia, bom, ela deixa nesse ponto, ela deixa muita coisa como brecha ainda. Uma segunda coisa é que os resultados agudos não necessariamente podem ser traduzidos em crônicos. Então, se você falar que determinado exercício agudamente
trabalha mais o peitoral ou menos o peitoral, mais a parte de cima, mais a parte de baixo, não significa dizer que de forma crônica isso vá acontecer. Vai acontecer uma hipertrofia maior ou menor em determinada região. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com transpor do agudo para o crônico, como se fosse uma verdade absoluta e que assumisse uma linearidade. E agora outro ponto que a gente tem que levar em consideração é essa dinâmica do peso, os pesos utilizados, da década de 90. Já houve pesquisa com isso. O indivíduo, no bench press, que é o supino, ele fazia 3 repetições. Só que com 40% de um RM, o cara consegue fazer 38 repetições aproximadamente, levando em consideração o indivíduo treinado. Tá? Então isso me dá um déficit de 35 repetições. Com 50%, esse estudo aqui em questão não fez. Mas com 60%, o indivíduo consegue fazer até 22 repetições, um homem treinado. O que me daria um déficit de 19 repetições. E com os 80%, isso me daria um déficit de 9 repetições. Se você levanta 60 quilos no supino, por exemplo, ou aqui, vamos supor, você está levantando 40 quilos, vamos supor que o seu uma repetição máxima são 100 quilos, aqui você está levantando 40 quilos, você tem que multiplicar 40 por 35 para poder ver a carga de déficit de trabalho nisso aqui. Supondo que aqui fosse 60 quilos, seria 60 vezes 19. Supondo que aqui fosse 80 vezes 9. Isso me daria 760 quilos aproximadamente de déficit. Então, você teria que treinar muito aquém do seu limite para poder justificar uma maior amplitude de sinal eletromiográfico na relação entre focar ou não em determinado grupo muscular. Além do que a eletromiografia, mais uma vez afirmando, ela não é o melhor marcador para se afirmar que vai hipertrofiar ou não vai hipertrofiar, até porque não é isso que o método de avaliação se propõe a avaliar. Tá? Então, fiquem com Deus e vamos pensar um pouco mais na hora de fazer as prescrições de treinamento para os nossos alunos. Tudo bem? Forte abraço.